Então, Laura, nós falamos no programa passado sobre a infância, né? E você falou sobre essas relações entre pai, filho e mãe. Por que essas relações são tão complexas? Bem, Dani, o ser humano, nós seres humanos, quando nós abrimos mão de vivermos em cima de árvores, né, passamos a andar sobre duas pernas, a gente abriu mão desses atributos físicos que nos garantiam a sobrevivência e nós prestigiamos a inteligência, ou a natureza, né, fez isso por nós. Na verdade, o que nos restou foi a inteligência. Nós não temos super força, não corremos demais, não temos garras, né, nós só temos a inteligência. E a inteligência nos mostrou que a única forma de nós sobrevivermos é vivendo em grupos. E esses grupos, à medida que nós deixamos de ser nômades e passamos a ser agricultores, nós começamos a formar tribos e associações maiores, havia uma necessidade de que esses grupos se mantivessem coesos. E a forma que a natureza nos apresentou, ou a nossa inteligência nos mostrou, que uma das razões é manter laços sociais fortes. E isso foi obtido através da longa infância que nós temos. Nós temos a maior infância do reino animal. Nós, seres humanos, a gente necessita fisicamente, psicologicamente do contato com esses pais, senão a gente simplesmente não sobrevive, né? Sim, né? Olha só, o homem, nós seres humanos, quando eu falo homem, obviamente não estou falando do gênero, estou falando como ser humano, nós seres humanos, nós não temos praticamente nada em comum com os demais animais, a não ser a fisiologia, né? Nós temos que comer, beber, respirar, mas tirando isso, nos reproduzirmos, mas tirando isso, nós temos muito pouco em comum, nós estamos cada vez mais desconectados da natureza, tá? Os animais, eles têm uma vida previsível porque eles têm instinto, né? Os animais irracionais, eles nascem com instinto. Um cavalo sabe o que é ser um cavalo, fora algumas variáveis, né? Mas um cavalo é um cavalo, um leão é um leão. Agora, um ser humano, nós somos um ser humano porque nós aprendemos a ser humano. Quando eu falo no sentido social, não no sentido físico, né? No sentido psicológico, emocional e social. Nós aprendemos a ser humano. Se você pegar um bebê e botar para ser criado por uma macaca, ele vai ser um macaco. Ele não vai aprender a falar, ele não vai aprender a andar sobre duas patas, sobre duas pernas. Essa experiência já foi comprovada, inclusive, cientificamente. Então, nós aprendemos a ser humano. Os animais nascem com instinto. Nós, humanos, não nascemos com instinto. Quando alguém fala, isso é instinto ser humano, não tem. Sob o olhar da psicanálise, não existe. Tá? Existe uma coisa chamada pulsão, não instinto. Se você me perguntar qual é a diferença entre instinto e pulsão, eu te diria que o instinto ele é fixo, né? Um instinto ele tem um objetivo. O animal sabe onde ele vai estar o instinto dele, o que ele vai fazer. A pulsão não, a pulsão ela é plástica. A pulsão ela pode tomar N formas e ser aplicada de várias maneiras. Dentro das pulsões existe uma coisa chamada libido. Ela é oriunda das pulsões, que é da pulsão de vida, né? Que Freud fala que existe pulsão de vida e pulsão de morte. Nós humanos temos. A libido, ela vem da pulsão de vida. A libido é energia, ela é desejo, ela é força. Tá? E o ser humano já nasce com essa libido. O bebê, quando ele nasce, ele já nasce com uma quantidade de libido. E a libido, ela tem que ser dissipada. Como toda energia, ela tem que ser, de alguma forma, dissipada. E como o bebê nasce com a libido, a única forma que o bebê tem de dar vazão a essa libido é através da boca. Nós chamamos de fase oral. O neném, ele extravasa a sua libido através da boca, do seio, da mama, né? Tanto é que você vê, um bebê, ele acaba de mamar, ele está saciado e continua mamando, né? O que é a chupeta? O bebê está com a barriga cheia, né? Está golfando, e você dá a chupeta, ele pega. Então você vê, então, o mamar para o bebê não é somente alimento. A libido dele se manifesta aí. E o objeto que ele tem nesse momento, ele não enxerga a mãe ainda como um objeto. O objeto é a mama. Tá? Um pouquinho mais tarde, quando ele crescer um pouquinho mais, ele vai passar a ver essa mãe como
um objeto inteiro, que vai ser lá para os 3 ou 4 anos, que ele vai entrar no que nós chamamos de complexo de Édipo. E o que é esse complexo de Édipo? Então, que muita gente fala e de fato às vezes as pessoas não conhecem. O complexo de Édipo, o Freud pegou como mito do Édipo Rei, que é aquele que se apaixona pela mãe, né? E depois acontece a tragédia. Então, ele usa isso para dizer exatamente isso. A mãe, o bebê toma a mãe como seu objeto. O bebê, ele se apaixona pela mãe. Todo bebê se apaixona pela mãe. Todo bebê. Todo bebê se apaixona pela mãe. Entendeu? E aí que a coisa começa a complicar, né? O bebê toma essa mãe como objeto, ele vai crescendo, né? Esse bebê vai crescendo, ele vai tendo cada vez mais noção da mãe como um todo, ele começa a ter ciúmes da mãe. Sim. Qualquer mãe que tem filho, ou filha sabe disso, né? Aquele agarramento com a mãe, aquela coisa toda, e aí nasce o que nós falamos no outro bate-papo. Aí nasce um casamento perfeito, né? A mãe feliz da vida com seu bebê. Que também ama demais esse filho. Né? Também ama demais esse filho, e isso é importantíssimo que o Freud fala, que o ser humano, ele precisa, quando adulto, ser capaz de amar e trabalhar. Amar no sentido mais amplo e trabalhar no sentido mais amplo. E ele fala textualmente, uma das principais funções da mãe é ensinar o filho a amar. Então, quando você despeja todo esse amor em cima do bebê, você está ensinando essa criança a amar. Isso é construído na infância. Sim, você está ensinando essa criança a amar. Isso é importantíssimo, a mãe fazer isso. Não só a mãe, a avó, o avô, o pai. Toda vez que você dá amor para uma criança, você está ensinando ela a amar. Então ficam todos felizes para sempre, né? A mãe com seu bebê, bebê feliz da vida, a mãe feliz da vida, só que não é bem assim. Porque existe uma regra na sociedade, e ela é universal, que é a proibição do incesto. Essa regra ela é universal. Não existe cultura no mundo que aceite o incesto, que seja a relação entre familiares. Principalmente da mãe com o filho. Sim. O incesto do pai para a filha a gente infelizmente já ouviu. Infelizmente todo mundo já ouviu falar. É tolerável e até em algumas culturas. Sim. Né? Nós abominamos, mas existe. Agora, dificilmente alguém viu falar do filho para a mãe. Uhum. Tá? Por que isso? Porque a mãe, se você voltar lá no início da civilização, a mãe ela era a mulher do chefe, era a mulher do poderoso. Quem é que vai mexer com a mulher do poderoso? Não pode. Então o filho, ele não pode ficar com essa mãe. E tampouco essa mãe ficar com esse filho. E como é feito isso aí? Nós já falamos, como nós falamos no outro programa. Aí entra a figura do pai. O pai faz essa interdição. O pai entra e separa. Com o consentimento da mãe, a mãe tem que entender que essa criança não é seu objeto é o seu marido, seu trabalho, seu amante, sei lá, o que quer que seja, mas não essa criança. E essa criança, ela vai sentir essa interdição, ela vai sofrer muito com essa interdição. A mãe também, porque é difícil para a mãe abrir mão disso, principalmente se ela não tiver um outro objeto. Normalmente as mães neuróticas fazem isso, né? Elas tomam aquela criança como objeto. E é uma coisa muito triste, Dani, porque a gente ouve muito falar de abuso sexual do pai para a filha, né? Ou do pai para a criança, né? Para a menina, para o menino. Mas dificilmente se eu falar do abuso sexual da mãe para o filho, né? Ou da mãe para a filha. Mas existe, Dani. Existe. Tá? Não estamos falando aqui que a mãe vai pegar e vai estrupar a criança, mas não é isso. Mas abuso sexual não é isso. Existem relações abusivas, até entre adultos. Então, tem mães que comete, para mim, crime sexual com a criança. Se apodera daquela criança, toma aquela criança como seu objeto, e isso é terrível para a criança. A gente vai falar daqui a pouco que isso é terrível para uma criança. Mas, na melhor das hipóteses, essa interdição vai acontecer, a criança vai pegar essa libido, ela vai recolher esta libido, né? Ela vai entrar no que a gente chama, que é importantíssimo, que é o período de latência. É um período onde a libido não vai se manifestar de forma sexual. Ela vai se manifestar em outras coisas. A criança vai se dedicar às brincadeiras com outros colegas, ela vai se dedicar ao estudo, ao esporte, às fantasias e tudo mais. Tá? E mais tarde, lá por volta dos 10, 11, 12 anos, dependendo de cada criança, essa libido vai retornar, só que agora no lugar onde é devido, que é nos órgãos sexuais. A criança vai começar a ter ereção, né? A criança vai começar realmente a ter desejo por uma mulher,
Só que o objeto não vai ser mais daquela mãe. Sim. Ele vai buscar um outro objeto. Agora você falou da fase de latência. É importante a criança passar por essa fase de latência. Dani, é um desastre não passar. O que pode ocorrer? É um desastre. Você vai criar uma criança com a sexualidade precoce. E isso é um desastre para a criança. Por quê? Porque a criança ela não sabe como lidar com o sexo ainda. O sexo é uma coisa muito poderosa. Tá? Vai ser aquela, como antigamente as pessoas chamavam aquela criança saliente, né? É aquela criança que fica com brincadeiras eróticas com todo mundo. Se torna indesejável no colégio, se torna indesejável com as amiguinhas, com os amiguinhos, porque nessa idade ele não tem noção do que é ser homossexual, ele quer brincadeira sexual com qualquer um. Né? Que a libido quer extravasar no momento errado. Exatamente, no momento errado. Ele não está ainda psicologicamente preparado para lidar com o tesão, falando em português claro, né? Com os órgãos genitais. Ele se torna uma criança inconveniente. E outra coisa, a nossa sociedade ela ainda é estruturada na repressão sexual. Tá? Ainda é. Por mais que as pessoas sejam liberais hoje, por mais que a sexualidade está liberada, a gente ainda tem um monte de tabu em relação à sexualidade. Entendeu? Então essa criança ela vai ser reprimida. Ela vai ser reprimida. E isso é um problema para ela. Pô, peraí, como que pode? Uma coisa tão potente dentro de mim que eu não tenho controle, e tão boa, e eu não posso, toda hora eu sou reprimida. Isso vai gerar o recalque, que é um assunto, como a gente falou, para não abrir um monte de janela e ficar confuso, a gente fala num outro programa, numa outra conversa. Então essa criança ela tem que entrar no período de latência. Tem criança que não entra no período de latência. E existe um motivo dela não entrar ou simplesmente ocorre? Para mim, na minha opinião, é a criança que nasce com muita libido. Que para mim tem diferenças. Criança que nasce com pouca libido e criança que nasce com muito. Então é uma criança com muita, ou seja, genético. Okay. Já vem. E segundo, a mãe usar ela como objeto. Estimular isso. A mãe estimula isso. A mãe toma aquela criança como objeto e fica excitando aquela criança. Porque veja bem, né? Você ouve falar a mãe ou o casal que pega e dorme com uma criança de 6, 7 anos. Já ouvi falar isso muito. Gente, isso é um absurdo. Uma criança de 6, 7 anos dormindo entre as pernas da mãe? Peraí, gente. O que você está fazendo se não estimular a sexualidade precoce? Isso está muito na cara. Então a mãe faz isso, ela estimula essa sexualidade precoce na criança, a criança não vai saber lidar com isso, ela não vai entrar no período de latência, a maior parte da libido dela vai ficar retida na parte sexual, ela vai ser aquele adulto mais tarde. Veja bem, nada é definitivo, tá? Nada é conclusivo, e a gente não pode dizer que vai ser assim, nós vamos falar de tendências. A tendência vai se criar aquele menino ou aquela menina extremamente sexualizado. E isso reflete lá na vida adulta, de uma maneira muito ruim, né? Depende do ponto de vista, né? A pessoa muito sexualizada se diverte muito, né? Faz sexo com todo mundo, né? Fazer sexo é muito bom. Depende que ela quebra a vida dela, né? Exatamente. Dependendo da maioria das pessoas, né? Que consegue a primazia dos órgãos genitais. Só que são pessoas que tendem a não ter uma relação duradoura, dificilmente vai constituir uma família. Por quê? Porque é aquela pessoa pegadora que pega todo mundo, então fica uma vida muito complicada. Ou seja, eu não gosto da palavra normal porque é muito complicado, mas digamos assim, que depende muito do ponto de vista, né? Mas vou falar do meu ponto de vista, não é o natural. Não que é recorrente na nossa sociedade, né? Assim, no meu ponto de vista, não é o ideal. Sim. Né? O ideal é que a pessoa tenha a sua libido distribuída, né? Entre o sexo, entre o trabalho, entre o esporte, entre o lazer, entre a arte. Esse é o ideal. E a sexualização precoce nas crianças, para mim, é um grande problema. A criança precisa entrar no período de latência. A mãe tem que fazer essa interdição e deixar essa criança entrar nesse período de latência. Tá? E aí, na próxima, a gente continua falando sobre, aí sim, após o período de latência, a libido já nos órgãos genitais, que é o que... Sim, na próxima conversa a gente pode falar sobre como é que essa criança vai sair do período de latência, né? Como é que ela vai lidar com essa sexualidade, e a gente fica por aqui. Tá ótimo, Laura. Obrigada. Tá bom? Nada, eu que agradeço.